Leila nunca imaginou que sua vida mudaria de um dia para o outro ao ser forçada a se casar com um milionário. Para salvar sua família da falência, Leila aceitou o casamento arranjado com Amir Khaled, um homem conhecido por sua frieza e coração fechado. O casamento era uma imposição, não uma escolha. Leila sempre acreditou que a vida, por mais difícil que fosse, lhe daria a chance de fazer suas próprias escolhas, mas essa certeza desmoronou quando encontrou o pai sentado à mesa, com os olhos vermelhos e uma expressão de derrota. Ele confessou que estava afundado em dívidas impagáveis e que a única saída oferecida pelos credores era casá-la com um homem poderoso. Leila ficou paralisada ao ouvir o nome Amir Khaled, um milionário conhecido por negociar vidas como quem troca contratos fier. A notícia caiu sobre ela como um golpe fatal entre salvar a família ou preservar sua liberdade. Não tinha opção. O coração apertado, a respiração falha, e a sensação de ser vendida como um objeto tornou tudo insuportável. Amir, por sua vez, recebeu o acordo matrimonial com a naturalidade de quem já estava acostumado a decisões frias. O casamento serviria para reparar uma disputa antiga entre sua família e a de Leila, criando uma espécie de trégua vantajosa para ele. Amor era um luxo que não pretendia revisitar. Depois de ser traído por alguém que jurou amá-lo, jurou nunca mais abrir o coração. Porém, ao ver a foto de Leila, percebeu algo que não esperava. Ela tinha um olhar vivo, forte, quase indomável, e mesmo assim parecia frágil diante da situação. Amir desviou o pensamento imediatamente. Não queria sentir nada, não deveria sentir, mas algo dentro dele se mexeu. Quando Leila entrou no escritório dele pela primeira vez, Amir percebeu que a foto não fazia justiça à presença dela. Ela era ainda mais impressionante pessoalmente, postura firme, queixo erguido, mas olhos carregados de uma tristeza profunda. Amir tentou tratá-la como tratava todos, com frieza profissional, mas Leila não era como os outros. Ela não baixou a cabeça, não aceitou silêncio como resposta e deixou claro que não era uma mercadoria. Disse que somente aceitava o casamento para proteger a família, mas que não se submeteria a humilhações. Amir ficou em silêncio, surpreso com a força que ela emanava. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com respeito. O casamento foi marcado para uma semana depois, sem tempo para que Leila processasse o que estava prestes a acontecer. A cerimônia foi luxuosa, repleta de flores importadas, música suave e convidados poderosos, mas para Leila, tudo parecia distante, como se fosse uma personagem em um teatro. Amir permaneceu ao lado dela, impecável e calado quando trocaram olhares durante os votos. Algo inesperado aconteceu. Leila viu dor nos olhos dele, e Amir viu medo nos dela. Por um instante, ambos se reconheceram. A troca silenciosa revelou que nenhum dos dois queria estar ali daquele jeito. Mesmo assim, o destino os unia numa trama impossível de prever. Nos primeiros dias na mansão, Leila sentia-se como uma estranha em seu próprio corpo. O luxo ao redor era sufocante, quase agressivo. Ela mal conhecia Amir, e ele parecia um fantasma que aparecia apenas quando necessário. A distância entre eles criava um clima de tensão constante. Mas Leila não se curvava, explorava a casa, conversava com os funcionários e tentava criar alguma rotina. Amir observava discretamente, percebia que ela era gentil, justa e completamente diferente das mulheres que costumava conhecer no seu círculo social. Ela não buscava atenção, nem vantagens, apenas dignidade. Isso o intrigava profundamente. Com o passar das semanas, pequenas mudanças começaram a acontecer. Amir, que sempre jantava sozinho no escritório, passou a aparecer na sala de jantar. No começo, os dois comiam em silêncio, um silêncio espesso, desconfortável, quase doloroso. Depois começaram a trocar frases curtas. Leila agradecia pela comida. Amir perguntava como tinha sido o dia dela. Aos poucos, o ambiente foi amolecendo. Em uma noite especialmente fria, Amir ofereceu seu casaco quando percebeu que Leila tremia. O gesto simples, porém sincero, desmontou parte da resistência dela. Talvez, pensou Leila, ele não fosse tão implacável assim. O ponto de virada
veio quando Leila encontrou Amir sozinho na biblioteca. Lendo o mesmo livro repetidamente, ele parecia perdido em pensamentos, carregando nos ombros um peso que ela não compreendia totalmente quando perguntou se estava bem. Amir hesitou depois, decidiu falar a verdade. Contou sobre a mulher que o traiu anos atrás, destruindo sua confiança e deixando cicatrizes profundas. Leila ouviu em silêncio. Com empatia genuína, ela não tentou consolar de forma superficial, apenas esteve presente, e foi isso que desmontou ainda mais as barreiras de Amir. Pela primeira vez desde o casamento, ele sentiu que talvez pudesse dividir sua dor com alguém depois dessa conversa. Algo mudou de forma definitiva entre eles, os olhares ficaram mais longos, os sorrisos mais sinceros. Amir começou a se preocupar com Leila, a querer saber o que ela gostava, o que sonhava, o que temia. Levava flores para o quarto dela, às vezes tímido, às vezes decidido. Leila, acostumada a se defender do mundo, começou a abaixar a guarda. Ela percebia que Amir tentava, mesmo sem saber como. E isso a tocava profundamente. Era estranho sentir carinho por alguém que inicialmente representou sua pior dor, mas os sentimentos não pedem permissão para nascer. A grande reviravolta aconteceu durante uma viagem a negócios. Amir insistiu para que Leila o acompanhasse, dizendo que seria uma oportunidade de passarem tempo juntos, longe das expectativas alheias. Porém, uma tempestade os obrigou a se abrigar em um chalé simples nas montanhas, sem luxo, sem distrações, apenas os dois ali. Conversaram por horas, riram de situações improváveis e compartilharam medos escondidos. O ambiente íntimo criou uma conexão poderosa, e quando Amir segurou a mão de Leila, não houve dúvida, nem hesitação. Ela correspondeu. O beijo que seguiu foi terno e intenso, carregado de emoções represadas. Ao voltarem para casa, o mundo parecia diferente. A relação deles evoluiu naturalmente. Leila passou a acordar com bilhetes carinhosos, deixados por Amir. Ele começou a ajustar sua agenda para almoçar com ela. À noite, conversavam sobre tudo, desde negócios a memórias de infância. A mansão ganhou vida. Os funcionários comentavam que fazia anos que não viam o patrão tão leve, tão humano. Leila, por sua vez, sentia que finalmente tinha voz e espaço. O casamento arranjado começava a se transformar em algo precioso, inesperado e profundamente real. Mas nem tudo seriam flores. A família de Amir, especialmente sua mãe, rejeitava completamente Leila. A viam como mulher sem status, sem pedigree, alguém que não merecia fazer parte daquele mundo. Comentários maldosos eram feitos em jantares, olhares tortos a seguiam em eventos sociais. Leila tentava não se abalar, mas as palavras feriam. Ela nunca tinha sido tratada daquele jeito. Amir percebeu o sofrimento da esposa e passou a defendê-la abertamente. Ele enfrentou a própria mãe, avisando que não toleraria desrespeito. Foi a primeira vez que Leila viu Amir perder o controle, não por orgulho, mas por amor. Amir começou a cortar acordos, evitar eventos e diminuir o contato com parentes que tentavam manipular sua vida. A imprensa começou a especular um suposto domínio emocional de Leila sobre o marido, aumentando a carga sobre ela. Leila chorava, escondido. Não queria ser a causa de conflitos familiares, mas Amir sempre a encontrava, sempre a confortava. Ele dizia que ela era a única coisa verdadeira que tinha, que não abriria mão dela por nada. Leila, tocada por tamanha lealdade, começou a perceber que estava se apaixonando profundamente. Certo dia, Leila ficou doente e precisou ficar de cama. Amir cancelou viagens, contratos e reuniões importantes, apenas para cuidar dela. Preparou sopas, buscou remédios, sentou ao lado dela, segurando sua mão enquanto ela dormia. Os funcionários ficaram surpresos, nunca tinham visto Amir agir com tanta ternura. Quando Leila acordou e se deparou com ele adormecido ao seu lado, percebeu que aquele homem já tinha conquistado seu coração por completo. Naquele momento entendeu que seu destino havia mudado e que não era mais assustador com o tempo. A relação deles se fortaleceu ao ponto de se tornarem verdadeiros parceiros. Leila começou a ajudar Amir nas decisões da empresa, trazendo ideias inovadoras e soluções humanas que ele jamais teria considerado. Amir
Admirava a inteligência dela, sua visão estratégica e sensibilidade única. A empresa prosperou, a mansão ganhou a vida, eles se tornaram inseparáveis. Mas ainda faltava algo: a aprovação da mãe de Amir, que continuava a rejeitá-las. O ápice da tensão ocorreu durante um grande evento beneficente. A mãe de Amir, diante de dezenas de convidados, insinuou que Leila só havia se casado por interesse financeiro. Leila, humilhada, tentou se retirar discretamente, mas Amir não permitiu. Ele pegou o microfone, com os olhos brilhando de indignação, e declarou publicamente seu amor pela esposa. Disse que o casamento arranjado havia se tornado o maior presente da vida dele, que Leila era seu equilíbrio, sua paz e sua força. O salão ficou em silêncio. Leila chorou, sem acreditar no que ouvia. Foi o momento em que o mundo viu a verdade. A partir desse dia, a pressão externa diminuiu. A mãe de Amir, mesmo contrariada, começou a aceitar que nada separaria o casal. Leila passou a se sentir mais segura, livre para viver o amor que florescia. Ela e Amir começaram a planejar viagens, projetos sociais e até uma reforma na mansão para torná-la mais acolhedora. O amor entre eles não era mais tímido, era evidente, presente em cada gesto, e quanto mais o tempo passava, mais inseparáveis se tornavam-se. Em uma noite tranquila, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado, Amir parou diante de Leila com um olhar emocionado. Disse que, embora estivessem casados, ele nunca havia tido a chance de pedi-la em casamento de verdade. Ajoelhou-se diante dela com um anel novo, simples, elegante e profundamente significativo. Leila levou as mãos à boca, surpresa, emocionada. Amir pediu que ela se casasse novamente com ele, não por obrigação, mas por amor. Ela não conseguiu segurar as lágrimas e disse: o segundo casamento foi totalmente diferente do primeiro. Dessa vez, apenas pessoas queridas foram convidadas. O local era simples, mas mágico, um jardim ao entardecer, rodeado de luzes suaves. Leila caminhou pelo corredor com um sorriso verdadeiro, carregado de felicidade. Amir a esperava, completamente encantado. Eles trocaram votos sinceros, falando sobre dor, superação, confiança e amor. As palavras deles ecoaram como uma promessa de recomeço quando se beijaram. Todos aplaudiram emocionados. A lua de mel foi um presente de paz. Após tantos desafios, viajaram para uma vila tranquila à beira-mar, onde passaram dias caminhando pela areia, conversando sobre o futuro e sonhando com uma família. Leila finalmente se sentia segura, amada e respeitada. Amir, por sua vez, descobriu uma versão de si mesmo que achou que nunca mais existiria. Ele estava em paz, estava inteiro, estava feliz pela primeira vez. Não tinha medo do amor quando voltaram para casa. Sabiam que nada no mundo poderia separá-los. A história, que começou como um contrato frio, se transformou em um amor poderoso, construído com paciência, coragem e verdade. E Leila e Amir se tornaram um exemplo de que, mesmo quando o destino parece cruel, o amor encontra um caminho inesperado. O casamento forçado se tornou o casamento mais importante das vidas deles, aquele que uniu duas almas que jamais imaginaram se encontrar. E assim, Leila e Amir viveram uma história de amor intensa, respeitosa e eterna, um final feliz que surgiu do improvável. Gostou dessa emocionante história? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos emocionantes como esse. Obrigado por acompanhar essa jornada de amor e superação. Até o próximo vídeo.